Oi, amigos, sejam bem-vindos. Todo ano nós estamos envolvidos com o assunto imposto de renda, seja por precisar declarar o imposto ou por não precisar declarar o imposto. Então nós temos que entender sobre o assunto, até porque a cada ano os critérios são atualizados, quem precisa, quem não precisa, sobre o que se paga, sobre o que não se paga. E nesse vídeo nós vamos falar sobre rendimentos tributáveis e isentos ou não tributáveis e quais são eles. E rendimentos tributáveis são aqueles sobre os quais se paga o tributo, ou seja, o imposto. E pagamento de tributo vem desde a antiguidade, desde o aparecimento das cidades, foi estabelecido o tributo. E esse tributo é entregue para um governante para que ele tenha a responsabilidade de cuidar da cidade, de realizar os serviços que são úteis para a população, para que todos possam viver em sociedade. As cidades necessitam desse pagamento de imposto para que elas possam realizar os serviços que são úteis para a população, seja serviço de polícia, saneamento, serviços educacionais, a saúde. E o nosso país, infelizmente, está na lista dos que têm uma carga tributária bem elevada. Mas, deixando de lado essa questão, nós vamos entender então de forma mais prática e mais fácil nessa apresentação o que são e quais são os rendimentos tributáveis e quais são os rendimentos isentos. Os rendimentos tributáveis, então, são aqueles em que se paga imposto. Eles podem ser divididos em 4 grupos: rendimentos do trabalho, rendimentos de aluguéis, rendimentos de pensão e outros tipos de rendimentos específicos. Os rendimentos do trabalho são os pagamentos e recompensas que a pessoa recebeu porque realizou um trabalho, como o salário, as férias, o 13º, horas extras que possa ter realizado, diversos tipos de prêmios. Por exemplo, se você receber uma participação nos lucros da empresa em que trabalha, provavelmente já será descontado desse prêmio o valor do imposto, porque esse tipo de rendimento, participação sobre os lucros, ele é tributado e é tributado exclusivamente na fonte, ou seja, quem te pagou ou vai te pagar, ele já vai descontar o valor do imposto que você deve sobre esse prêmio. E o valor do imposto ele é definido nessa tabela. Então, como é que é feito? É verificado qual o valor do prêmio que você tem a receber e onde se enquadra nessa tabela. Se o valor do prêmio for até R$ 6.677,55, não haverá cobrança de imposto de renda. Se o valor for acima desse valor, então será feito esse cálculo. Multiplicar o valor do prêmio pela porcentagem correspondente, que é essa alíquota, e depois subtrair a parcela de dedução. O resultado é o valor que será descontado como imposto sobre a renda. Esses são os tipos mais comuns de rendimentos tributados resultantes do trabalho, mas além desses existem outros também. A maioria desses rendimentos, eles têm o recolhimento na fonte pagadora e você já recebe descontado o valor do imposto, seja o valor total ou um valor parcial, dependendo do tipo de rendimento. O segundo grupo de rendimentos tributáveis são os aluguéis. E aí entram as parcelas dos aluguéis, outros rendimentos de aluguéis como juros, multas, e todos esses valores extras recebidos, eles também entrarão no cálculo do imposto. Assim como as indenizações recebidas, como quebra de contrato de aluguel ou por benfeitorias realizadas no imóvel. Também o valor de sublocação, que é quando o locador aluga um imóvel para uma pessoa e essa pessoa aluga o mesmo imóvel para uma outra, então gera aí uma sublocação.
Os rendimentos recebidos pelo sublocador, eles estão sujeitos ao pagamento do imposto. O que é muito importante saber: se você tem um imóvel e aluga esse imóvel para uma pessoa física, então o proprietário do imóvel, no caso você, é quem tem que fazer o pagamento do imposto de renda, e isso de forma mensal através do Carnê-Leão. Como é que se faz isso? Você entra no site do Carnê-Leão da Receita Federal, você vai emitir a DARF, que é um documento de arrecadação, e vai fazer o pagamento do imposto. Mas se o seu imóvel está alugado para uma pessoa jurídica que tem CNPJ, ou seja, uma empresa, então o imposto deve ser retido na fonte. Significa que é essa empresa quem deve descontar do valor do aluguel o imposto, e ela mesma vai emitir o documento de arrecadação e fazer o pagamento do imposto sobre a renda desse aluguel. O valor do imposto da renda de aluguéis ou outros rendimentos recebidos de pessoas físicas ou do exterior é calculado por essa tabela progressiva. Então, o locador ou o locatário deve avaliar em qual situação se encontra nessa tabela para emitir o boleto com o imposto correto. Os aluguéis mensais de até R$ 1.903,98 são isentos de imposto de renda. A partir desse valor, deve-se fazer o cálculo do imposto. Por exemplo, se o proprietário do imóvel recebeu R$ 2.000 de aluguel, ele se enquadra na cobrança de 7,5% de imposto. Como é que vai ser o cálculo? Multiplica-se o valor do aluguel, que no caso é R$ 2.000, pela alíquota, que é 7,5%, e subtrai R$ 142,80, e o resultado é o valor que se deve pagar pelo imposto sobre a renda do aluguel. Outro tipo de rendimentos tributáveis são as pensões. Sejam as recebidas através de decisão judicial em que a justiça obriga o pagamento, sejam pensões recebidas acumuladamente, pensões recebidas através de bens ou direitos, sobre todas elas deve-se pagar o imposto de renda porque são rendimentos tributáveis. E além dos citados, existem vários outros tipos de rendimentos que são tributáveis, como rescisão de contrato de trabalho, indenização por danos morais, prolabor, que é uma expressão que significa pelo trabalho, que é o salário recebido ou pelo dono de uma empresa ou pelos sócios dessa empresa. Precatórios também são tipos de rendimentos que são tributáveis. Por exemplo, a pessoa entrou com uma ação na justiça para receber uma indenização ou um direito, seja contra o município ou contra o estado ou contra o governo federal, e ela ganha essa ação na justiça. Então, será feito um precatório, que é o reconhecimento da dívida do poder público, ou seja, o governo é obrigado a pagar essa pessoa. Mas, como precatório é um tipo de rendimento que é tributável, então, sobre o pagamento, haverá uma cobrança de imposto sobre a renda, porque é um tipo de rendimento tributável, ok? Existem vários outros tipos de rendimentos tributáveis. A lista completa está no documento Perguntas e Respostas 2022 no site gov.br, Meu Imposto de Renda. Vamos ver de forma bem breve quais são os principais rendimentos isentos em que não se paga imposto sobre a renda no exercício de 2022. Rescisão de contrato de trabalho até o limite garantido pela lei trabalhista ou convenções trabalhistas. Acima do limite é cobrado o imposto. Um aposentado ou quem está na reserva ou reforma e que tenha 65 anos ou mais tem uma isenção de R$ 1.903,98 por mês no seu rendimento, mas sobre o valor que passar desse limite, então será cobrado imposto de renda.
13º salário de aposentadoria, reserva remunerada, reforma e pensão para pessoa com 65 anos ou mais também é isento até o valor de R$ 1.903,98. Diárias e ajuda de custos quando uma pessoa viaja a serviço para um município diferente daquele em que trabalha. Também não pagam imposto sobre a aposentadoria de pessoas que tenham essas doenças graves como tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível, cardiopatias e várias outras doenças que estão nessa lista. Também o Alzheimer, se for comprovada a alienação mental, e a síndrome de talidomida também são isentos de imposto de renda, mas para que as pessoas recebam a isenção do imposto, a doença precisa ser comprovada por uma perícia médica do governo. Bolsa de estudo quando for uma doação para estudo e não caracterizado como um trabalho. Indenização e aposentadoria ou reforma por acidente de trabalho também são isentos. Existem vários outros casos de isenções e muitos detalhes na grande lista da Receita que você pode conferir nas fontes oficiais. Todas as informações mostradas foram retiradas do site gov.br, onde estão os informativos e documentos oficiais da Receita Federal sobre imposto de renda. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Espero também que você nos ajude a crescer esse canal, nos dando o prazer da sua inscrição por aqui, tá bom? Obrigada e até a próxima!